Bem-vindo de volta ao resumão dos filmes. Hoje vocês verão um filme de ação e suspense chamado de O Passageiro. Aviso de spoilers à frente. Todos os dias, Michael Macaulay segue a mesma rotina antes de ir para o trabalho. Ele passa um tempo de manhã com a sua esposa Karen e o seu filho Danny, ajudando em seus exercícios de literatura. Sua esposa lhe dá uma carona e eles conversam sobre as despesas da faculdade do filho e esperam que possam administrar os futuros pagamentos. Ela o deixa na estação de trem para pegar o trem para o trabalho e essa rotina se repete há 10 anos. Michael conversa com outros passageiros regulares, como Walt. Ele trabalha como vendedor de seguros de vida, mas nesse dia em particular, seu chefe o chama em seu escritório para dizer que ele está sendo despedido após 10 anos de trabalho. Ele diz que tem 2 hipotecas e que seu filho está indo para a faculdade, faltam só 5 anos para sua aposentadoria, mas mesmo assim é demitido. Ele e Karen estão vivendo um momento difícil financeiramente e ele não sabe o que fazer. Ele recebe uma ligação dela informando sobre os próximos pagamentos e ele evita de contar sobre sua demissão. Ele vai a um bar onde encontra seu amigo de longa data, o oficial Alex Murphy, que foi seu parceiro durante seu tempo como detetive. Enquanto conversam, na TV passa uma reportagem sobre um planejador urbano que supostamente pulou de uma ponte algumas semanas antes. Michael diz a Alex que ainda não contou a Karen sobre sua demissão. Eles encontram um ex-colega da polícia chamado Dave, que agora é um capitão. Depois de passar alguns minutos conversando e desabafando, Michael decide ir embora e se despede de Alex. Ele vai para a estação de trem e percebe um homem ao telefone dizendo que não poderia fazer isso, enquanto um dos passageiros regulares reclama sobre a situação. Um homem esbarra em Michael e já dentro do trem, ele percebe que o seu telefone não está mais lá e começa a ficar preocupado. Um homem passa por ele e está falando ao telefone. Logo depois ele vê uma mulher hispânica conversando distraída ao telefone. E em um dos vagões uma garota discute com um menino. Logo em seguida, um homem bem vestido aparece se vangloriando de seu terno caro. Uma garota pede para ele falar baixo. Ele diz a ela que seu perfume de 99 centavos o incomoda e ela troca de assento. Michael se senta e se junta a uma mulher, seu nome é Joanna. Após uma conversa, Joanna diz a Michael que há um compartimento no trem com $25 mil e outros com 75 mil em dinheiro. Ela diz que ele pode ficar com o dinheiro desde que a ajude a encontrar alguém que não deveria estar no trem. Seu prazo é até chegarem à última estação. Ela diz que a pessoa está carregando uma sacola com algo que ela roubou e atende pelo nome de Prini. Antes de partir, Joanna diz que sabe que Michael é um ex-policial e que não deve contar o que acabou de ouvir a ninguém. Michael fica surpreso e logo depois olha no compartimento achando os 25 mil e descobrindo que a mulher estava falando a verdade. Logo depois de pegar os 25 mil, ele tenta sair do trem, mas uma jovem o impede e diz que ele sair deverá devolver o dinheiro, então ele se nega. A mulher então entrega um envelope para Michael e diz que é um aviso. Quando ele abre o envelope, encontra a aliança de casamento de Karen. Tendo perdido seu próprio telefone, ele pega emprestado o telefone com Tony, que é outro viajante. Ele encontra Walt e pede seu jornal. Ele escreve para ele chamar a polícia, pois sua família está em perigo, enquanto o homem o encara por trás. Ele deixa o jornal sobre a mesa e tenta ligar para Karen, mas não consegue. Logo em seguida, liga para Alex e deixa uma mensagem na caixa postal. Quando Walt sai do trem, Michael vê um homem que ele tinha visto antes de embarcar no trem correndo com um saco. Joanna o liga e o manda olhar para fora da janela. Ele vê Walt prestes a atravessar a rua para falar com os policiais, mas um cúmplice de Joanna o empurra e o ônibus o mata. Ela avisa Michael que isso é exatamente o que vai acontecer com ele se ele tentar fugir. Ela o instrui a encontrar Prini. Ainda ao telefone, ele encontra um dispositivo de rastreamento que foi colocado em seu bolso. Tony pede seu telefone de volta e Michael verifica em qual estação eles estão, antes de chegar à última estação, que é a Zona 7. Ele procura um carimbo com o número 7 nos destinos dos passageiros e marca todas as pessoas. Marcando um homem de vermelho, um assento vago, uma mulher hispânica, um homem afro-americano e uma garota de cabelos coloridos e um corretor da bolsa. Michael pergunta ao corretor o que ele irá fazer na Zona 7, na última estação, porque ele nunca o viu no trem. O corretor o chama de pobre e diz que ele deveria cuidar da sua vida. Michael se levanta e logo em seguida lhe dá o dedo médio e a sua próxima atenção é para outra garota. Ele conversa com ela, mas ela se desculpa. Ela se levanta e ele puxa sua bolsa, derrubando documentos falsos que era para o seu namorado. Michael vê uma propaganda na parede e se aproxima do condutor do trem e aponta algumas pessoas que parecem suspeitas para ele. O condutor se aproxima então da mulher hispânica e pede para verificar sua bolsa com um pretexto de uma verificação de segurança. Uma briga começa e Michael mais uma vez percebe que o homem tatuado da primeira parada também está indo para a última estação. Michael então se levanta e segue o homem tatuado e o ataca no outro vagão.
Quando Michael menciona o nome Prinnie, ele fica desconfiado e os dois continuam a lutar até que Michael deixa vencer e coloca o seu rastreador nele. Achando que o trabalho está feito, ele finalmente se permite um fôlego. Tony recebe uma ligação e ele rapidamente percebe que é para Michael. Ele atende e é Alex. Alex garante a ele que enviou alguns agentes para sua casa para verificar sua família. Michael conta a ele toda a história sobre Prinnie e os 100 mil e que sua família está sendo ameaçada. Alex então menciona que uma testemunha usando o nome de Prinnie afirma ter visto 2 policiais atirarem em um homem. Isso faz Michael perceber que Prinnie vai ser morto e ele está em uma armadilha. Até que a ligação cai, pois o trem entra em um túnel. 2 agentes estão esperando pela testemunha na última estação, que indica 20 minutos até a chegada do trem. Enquanto Michael continua a caminhar entre os carros, as pessoas começam a notá-lo nervoso. Ele abre então a bolsa do homem tatuado e vê que apenas tinha seus pertences e uma bolsa de uma arma. Ele ouve então um telefone tocar e descobre o corpo do homem tatuado com um distintivo escondido no trem e descobre que ele era um agente do FBI. Michael atende o telefone que toca e Joanna o acusa de ter identificado a pessoa errada. Joanna diz a ele que garante que tudo ficará bem se ele fizer sua parte. Ela ativa o microfone do telefone de Karen e ele ouve quando o homem chega na casa deles, estando lá em nome de Michael. Joanna interrompe a transmissão e diz a ele para não sair do trem para não ser pego. O trem está parando para uma investigação. Alguns passageiros alertaram as autoridades sobre as atividades suspeitas de Michael no trem. Ele se esconde então com o corpo enquanto a polícia termina de limpar os vagões. Ele tenta abrir a porta, mas não consegue. Então começa a rastejar para baixo, quando o trem começa a se mover. Ele ainda consegue pular e rodar entre as rodas e consegue voltar ao trem, mas sua bolsa fica presa. Quando ele puxa de volta, todo o dinheiro que ele tinha começa a voar. Ele recebe outra ligação de Joanna. Faltam só 2 paradas até a última e ele fica desesperado. Ele então desliga o ar-condicionado em todos os carros, exceto do último vagão, e todos os passageiros se movem para o último carro. Michael se junta ao homem de camisa vermelha e Tony para jogar cartas. Ele pergunta ao homem por que ele está no trem e é respondido de forma grosseira. Ele então levanta a voz e fala para todos no trem sobre ter sido demitido e não ter coragem de contar para sua esposa. Então fala sobre um cenário hipotético de um passageiro que não pertence ao trem carregando uma mala e sobre uma recompensa. Tony pergunta a Michael se é verdade essa história toda do dinheiro e ele diz que sim, que está procurando a pessoa desde o início. Michael diz que colocou todas as pessoas em um mesmo vagão e diz que suspeita de 5 passageiros que podem ser Prinnie, já que ele nunca os viu antes no trem. Todos os passageiros começam a se encarar. Michael então percebe um homem com uma guitarra indo até o outro vagão. Ele o segue e descobre que é um assassino trabalhando para Joanna, enviado para matar Prinnie. Michael luta com ele por um tempo, até que eles quebram uma janela. Ele tenta empurrá-lo para fora, mas Michael leva a melhor e o joga para fora. O telefone toca e Joanna diz para ele pegar a arma e escolher entre Prinnie e sua família. O homem do terno chique deixa o vagão uma parada antes da última, deixando menos 2 suspeitos. Ele já se arriscou com a garota do cabelo colorido, então dessa vez vai até a mulher hispânica. Ela continua recebendo mensagens no telefone, então ele pergunta o que ela está indo fazer na última estação. Ele então pega o telefone dela, acreditando que ela está entrando em contato com Joanna, e a mantém sob a mira de uma arma, fazendo dizê-la toda a verdade. Ela conta que está indo para a última estação para encontrar um namorado para fazer as pazes. Michael então se desculpa e percebe que ela está dizendo toda a verdade. Lentamente ele percebe que Prinnie não é ninguém que ele suspeitava anteriormente. Ele se lembra de uma jovem trocando de assento a caminho da última estação depois de se sentar ao lado de um passageiro desagradável. Ela não percebeu o que estava acontecendo porque estava ouvindo música o tempo todo. Seu nome é Sophia Prinnie, assim como o nome do protagonista do livro que ela está lendo. Joanna liga para ele novamente e ele se recusa a matá-la, então ela diz que trabalha para pessoas muito poderosas e se ele se negar, todos morrerão. Michael não sabe o que fazer, então ele manda chamar um condutor. O condutor chega e ele pede para que ele pare o trem se ele quiser sobreviver. Então ele puxa o freio, mas os freios explodem e o trem começa a descarrilhar durante toda a estação. Os 2 agentes do FBI veem tudo e Michael tenta separar agora os vagões do trem com a ajuda do condutor. Consegue libertar até o vagão, mas ele ainda está preso por uma corrente. Michael então, para salvar a todos, pula de um vagão para o outro. Ele então acha um machado e começa a bater na corrente para poder tentar libertar o vagão do trem. O trem começa a descarrilhar e a parte dianteira bate e vai para o ar, no momento em que eles soltam a corrente.
Michael é jogado para o último vagão e outros passageiros o ajudam. Os trens acabam se colidindo entre si, parando acidentalmente à beira de um pátio de trens. As pessoas começam a entrar em pânico e a tentarem se levantar. Michael então chama a atenção disparando sua arma e diz que isso tudo ainda não acabou e ordena que todos peguem um jornal e borrifem nas janelas com a água para cobri-las. Depois que todo mundo se acalma, Michael pergunta a Sofia o que ela pode ter que os vilões querem. Ela puxa algum tipo de pendrive com informações de um urbanista que Sofia conheceu. Sofia também menciona que ela não poderia ir para a polícia porque os assassinos são policiais. Ela admite ter visto um deles e que ele disse que não existe algo tão nobre como fazer a coisa certa. Sofia diz a Michael que a única pessoa que ela contou sobre tudo isso foi o agente Garcia. Enquanto isso, a polícia começa a chegar e o ex-colega de Michael, Dave, está lá no alto-falante e começa a dizer para ele se render, enquanto Michael começa a acalmar todo mundo. Alex então aparece e começa a acalmar Michael, tentando conversar com ele. Enquanto isso, um grupo de passageiros sai com alguns restantes. Alex então coloca um fio em Michael e Dave manda os policiais seguirem um indivíduo com a etiqueta azul. Michael pergunta a Alex se ele sabe algumas coisas dos policiais e ele menciona a frase de não existe algo tão nobre, que é algo que Sofia disse antes, dando indício do seu envolvimento. Inicialmente, Alex nega, mas depois admite que armou para Michael porque sabia que ele precisava do dinheiro e ainda sugere que ele se renda se quiser ver sua família novamente. Michael dá sua arma para Alex e ele também diz que se preocupa com sua família. Ele começa a procurar por Prinny, mas Michael não desiste. Quando Sofia tenta se revelar, outros passageiros começam a dizer que também são Prinny. Michael e Alex começam a lutar. Ele pega o fio que foi colocado nele e coloca em Alex para poder enganar a polícia. Quando Alex saca sua arma, Dave ordena que os atiradores disparem, matando Alex. A equipe do SWAT chega e o agente Garcia entra e diz a Michael que sua família está segura e que prenderam 3 homens do lado de fora de sua casa. Sofia encontra-se com os agentes do FBI e diz tudo o que sabe. Os outros passageiros consideram Michael como herói. Agora ele está reunido com sua família e devolve a sua esposa o anel. Ele fala com Dave, que diz que vão investigar Alex e seus possíveis cúmplices. Dave sugere a Michael voltar a trabalhar como detetive. Algum tempo depois, Michael está de volta no trem e consegue encontrar Joanna, mas ela finge não conhecê-lo. Ele suspeita que ela se certificou que ele fosse demitido e que colocaram Prinny no trem, acontecendo toda aquela situação. Ela pergunta como ele acha que as coisas agora vão acabar. Michael simplesmente puxa seu distintivo de detetive, encerrando o filme. Obrigada por assistir, deixe o seu like e inscreva-se para assistir mais vídeos como este.